Muito bem, gente boa. Vamos aqui ao nosso encontro de hoje e, com isso, nós vamos trazendo cada vez mais reflexões sobre o nosso caminho, não só espiritual, como também o caminho terreno, porque a gente está aqui numa sociedade com 1000 armadilhas, com 1000 encontros, com 1000 desencontros, com sucessos e insucessos, altos e baixos, e a gente tem que saber lidar com tudo isso, estar no mundo sem ser do mundo. Então, nós temos que cumprir aqui a nossa conscientização, o nosso dever consciencial, né? Que é justamente cumprir os nossos passos para chegarmos cada vez mais depressa à nossa angelitude. Tá? Então, vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Eu vou começar hoje pela leitura, depois vamos fazer a oração. A leitura está sempre trazendo para nós ajuda, né, Jorge? Vamos ver o que ela traz hoje. Ninguém sabe sobre o que a gente vai falar mesmo, né? Ó, indulgência na alma. Olhar para vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Ah, isso está em João. Como ser indulgente com imperfeições que você nem sequer admite para si mesmo? Admitir para si mesmo os desejos mais secretos, os sentimentos mais profundos e os pensamentos mais inconfessáveis é caminho de autoconhecimento e indulgência. Olhe para as suas sombras, aquelas sombras secretas, como uma permissora gleba de amor, na qual plantará as sementes viçosas na colheita de frutos do bem. Não existe nada em você que não seja de Deus. Ilumine seu olhar e acolha-se com ternura. Isso é indulgência para consigo mesmo. Diga, eu sou a luz, eu sou a paz, eu sou filho de Deus. Agora, sinta em si mesmo o halo luminoso da compaixão de Deus que te apoia e incentiva para sempre. Diga, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu mereço o galardão de ser feliz. Que legal, hein? Lindo, hein? Não é? Pois lindo, é. Hein? É isso aí. Não existe nada dentro de você que não seja de Deus. Exatamente. Vamos, então, nos preparar para o início do nosso encontro. Agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, por essa leitura maravilhosa, por todo esse ano que nós trouxemos algumas gotinhas de sabedoria, que nós participamos do conhecimento junto com todos, e nós pudemos crescer junto com todos que nos acompanharam. Isso é uma dádiva para nós e para todos que estão conosco. Orando sempre para que nós possamos, o mais breve possível, retomar as nossas atividades presenciais e estarmos juntos novamente. Assim sendo, pedimos licença para iniciar o nosso trabalho de hoje, dizendo a todos, graças a Deus. Isso aí. Olha, que leitura, hein? Não é? Tá bonito, né? Vou falar para você, parece até que foi escolhida assim a dedo. E foi, né? O dedo lá de cima, assim, escolhe e abre a página. Foi, o dedo lá de cima faz assim, é essa aqui. E nós vamos aqui trazer uma reflexão que vai ajustar com a leitura. Porque nós estamos aqui buscando um 2021 mais harmônico, mais equilibrado, com mais firmeza, com mais determinação. E é por isso que hoje nós fizemos um encontro especial para vocês. Nós vamos recordar as fábulas que trabalhamos, os temas retirados das fábulas de La Fontaine, trazida pelo Espírito Hamed, da psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. E vamos, então, fazer essa ligação, essa interligação entre essas fábulas que o nosso irmão La Fontaine teve a
sabedoria de falar através dos animais sobre os comportamentos humanos, onde ele presenciava lá dentro das redes do império, dos reinados, de toda aquela parte social altíssima da França. Ele participava diretamente desses momentos. Então, ele começou a perceber que tinha uma ligação entre o comportamento dos animais e o comportamento dos homens. E nós ouvimos isso nas fábulas. As similaridades. Exatamente. Nós ouvimos as fábulas dos dois alforjes, né, em que, à frente, o homem via os males alheios, mas os próprios males ficavam lá atrás e ele não conseguia enxergar os próprios males. Vimos o lobo e o cachorro, em que o lobo queria levar o cachorro queria levar o lobo para o habitat dele, e aí nós vimos esse conflito, né, entre o lobo, que era liberto, que andava pela floresta, e o cachorro que ficava lá confinado lá no meio dos cachorros, né, preso em coleira, essas coisas todas. Vimos a gata metamorfoseada, né, que com tanto amor a pessoa que queria casar com ela transformou a gata numa belíssima mulher. E no final das contas, quando ela viu o rato, ela né, virou o gato, apareceu logo ali. Vimos o leão apaixonado e pela paixão ele se deixou dominar e tirou as próprias garras para poder ficar uma pessoa dócil e, no entanto, ele perdeu a qualidade de dominar a própria vida. Vimos o gaio com as plumas de pavão, que é a questão de querer o do outro e não se conformar com o próprio estado que estava, com os próprios potenciais. Então, ele viu o pavão abrindo aquelas penas lindas e achou, bom, se eu puser essas penas, eu vou ficar muito mais bonito do que sou agora. Então, é uma questão de também autoaceitação, né? O burro que levava relíquias, que achava que todo mundo estava se ajoelhando em função dele estar passando, esqueceu que ele estava com uma coisa muito mais importante com ele, que era o santo, né? Que estava ali, as pessoas estavam ali se reverenciando, fazendo louvor não ao cavalo, mas ao santo. Os coelhos que mostraram que, realmente, quando há uma questão de conflito, eles se escondiam. E depois de um certo tempo, viam que estava tudo silencioso, eles continuavam a vida como estava. Mas o primeiro impasse era fugir, porque não conheciam, não sabiam o que estava acontecendo. Depois viam que o ambiente era o mesmo e voltavam a correr pelos prados que eles estavam acostumados. E a última fábula que nós vimos foi o corvo e a raposa, que a raposa ficou ali elogiando o corvo, porque o corvo estava com uma coisa bem gostosa no bico, e a raposa de olho jogou uma armadilha e o corvo caiu pela vaidade e abriu o biquinho para cantar, né? E a raposa nhoque pegou a comida que estava lá na boca da raposa, do corvo, né? Então, isso nós vimos, esses contextos todos nós vimos, que tem um sentido simbólico. E agora a gente vai falar dos sentidos simbólicos, tanto de Hamed, como também de Roquefoucauld. Roquefoucauld, a gente já viu, né, que era um filósofo da época que foi homenageado por Hamed nesse livro. E ele trazia também, em cada fábula, ele trazia um pensamento mostrando que ele estava também, da mesma forma que o La Fontaine, ele estava observando os homens também naquela época e associando a conduta dos homens, tanto quanto o La Fontaine, aos animais. Aquele processo todo de fabulação que Fontaine estava colocando nos livros. Então, vamos começar com o primeiro passo, que é dos dois alforjes. O que está por dentro é lançado fora.
Então, Hamed diz, as mentiras que mais nos causam danos e nos impedem o crescimento espiritual não são tanto as que verbalizamos, mas as que contamos inconscientemente para nós, aquelas que projetamos. Nós projetamos aquilo que realmente nos incomoda. E a gente, em vez de verbalizar aquilo que realmente está trazendo para nós uma coisa impeditiva, a gente projeta no outro. Né? Eu não vejo meus males, eu vejo os do outro. E aí, Roquefoucauld disse, deploramos com facilidade os defeitos alheios, mas raramente nos servimos deles para corrigir os nossos. Em vez de eu dizer, o que eu tenho de parecido com isso, já que isso me incomoda tanto, né? É exatamente o que Hamed diz, né? Projeta-se no outro aquilo que inconscientemente eu tenho dentro de mim. Mas eu não verbalizo que sou eu que tenho. Eu jogo no outro. É isso, Jorge? Pois é muito dolorido, né? É muito dolorido a gente aceitar os nossos defeitos quando a gente vive numa sociedade de perfeições. Exatamente. Né? Todo mundo está sempre revestido de certezas e de confirmações e de afirmações, né? Certezas e afirmações bastante totalitárias. Não abre espaço para que haja uma dúvida, para que haja uma troca, né, entre os conhecimentos, entre as experiências. A minha experiência é sempre muito mais valiosa, a minha dor é sempre muito mais doída. Né? Os meus conhecimentos são aqueles que estão sempre, né, que dizem a verdade. Mas os seus não, os seus eles são seus, não são meus. Entendeu? Então, quando a gente se depara com essa postura unilateral, como se nós fôssemos um universo sem permeabilidade, né? O que eu quero dizer com isso? Sem essa possibilidade de troca, não é isso? A gente vive dessa forma, a gente não vê os nossos defeitos porque nós somos perfeitos, nós temos que ser perfeitos, nós temos que ser certinhos em tudo. Até para que a gente possa fazer de conta, né, que os outros aceitam a gente porque a gente é perfeitinho. Com isso, a gente não tem uma coerência entre o que a gente é e o que a gente mostra. Né? A gente fica criando uma dicotomia entre quem somos e aquilo que eu gostaria de ser. Porque se eu sou certo, eu não consigo enxergar onde eu preciso melhorar. Exatamente. Bom, na segunda fábula, O Lobo e o Cachorro, Hamed fala que é um ajuste de velas do barco. Muitos de nós desconhecemos o verdadeiro significado da liberdade. Dádiva concedida ao indivíduo de poder exprimir-se responsavelmente, de acordo com a sua vontade, consciência e natureza. A propósito, é bom lembrar que viver solto é completamente diferente do viver livre. Hamed fala, Roquefoucauld fala, não desejaríamos as coisas com ardor se soubéssemos perfeitamente o que desejamos. Então, aqui fala um pouco dessa questão da incoerência, né, de uma pessoa querer que o outro viva a mesma realidade dela. Né? Não tem como você querer que o habitat de um lobo seja igual ao habitat de um cachorro, né? Se um habitat de uma pessoa, por exemplo, da cultura indígena, não pode ser o mesmo de uma cultura oriental, de uma cultura ocidental, ser o mesmo de uma cultura europeia. Né? Não pode ter o mesmo habitat, o mesmo desejo, as mesmas coisas que vão levar a ser uma liberdade para cada um de nós. Quer dizer, a liberdade para o cachorro era aquela, ele podia comer o que ele quisesse, todo mundo gostava dele, mas vivia na coleira. Para ele, aquilo ali não era prisão. Quando ele falou da coleira para o lobo já, né? Bom, não vou ficar em coleira.
Eu ando pela floresta o tempo que eu quiser. Eu vou para cá e vou para lá a hora que eu quiser. O cachorro já não tinha isso. Então, a gente precisa saber exatamente o que deseja. Porque se eu não souber o que desejo, como é que eu posso ser responsável pela minha vida, pela minha liberdade, pela minha vontade? A minha vontade tem que ter relação com a minha responsabilidade, com a minha natureza. Eu não posso querer ter uma vida de um ratinho. Eu não posso querer ter uma vida de um rei. Eu não posso querer ter uma vida de um espírito superior agora, enquanto eu ainda estou nessa imperfeição. Então, todo mundo tem, né, deve ter, né, um olhar responsável para que possa realmente ver que tipo de significado tem a liberdade para cada um de nós. Né? Eu acho que é o seio da ideia aqui é justamente você ver, né, como é que você ajusta o teu barco. Se você quer que o barco ande para frente, a vela tem que estar direcionada para o vento que vai empurrar você para frente. Se você quer que o barco ande para o lado, você tem que buscar o vento para ir ajustando as velas. E a gente não pode ajustar a vela do nosso barco de acordo com o vento que está no outro barco. Não é isso? Pois é. E a gente vê aqui como é que a ideia do La Fontaine, né? Ele segue uma linha de raciocínio bastante coerente, porque enquanto lá nos dois alforjes eu regulo a vida de acordo com as minhas verdades, né? Eu sou a verdade e eu digo que é o que eu acredito é o que é a verdade. Aqui, como é que eu vou escolher uma liberdade, né, se eu tenho esses parâmetros de correção, né, do que é correto, né, que são meus, e eu não troco, e eu não cresço, e eu não me aperfeiçoo naquilo que eu não vejo, que são as minhas falhas internas. E aí, quais são as possibilidades que eu tenho de fazer escolhas de liberdades que sejam coerentes com a realidade, que sejam que tenham onde eu tenha uma responsabilidade e seja mediador, eu mesmo possa mediar os meus próprios impulsos, os meus anseios, as minhas emoções, né, diante dos meus atos. Como é que eu vou fazer isso se os meus atos estão sempre certos? Exatamente. Então, ele levanta uma questão nesse texto que é a diferença entre ser livre e ser solto. Né? O ser livre é aquele que assume as responsabilidades de si, as suas responsabilidades, aquele que tem noção dos seus limites. Que é, né, o que o lobo mostrou para o cachorro, né? Ele mostrou que ele tem consciência do que ele quer, do desejo dele. Isso. E o cachorro não estava consciente. Se o cachorro se for tirar as amarras do cachorro e ele for liberto, vamos dizer assim, no meio da mata, ele vai se perder. Ele vai se perder, vai morrer porque ele vai se perder. Ele não sabe ser livre. Ele pode até estar solto, mas ele não sabe ser livre. Exatamente. É muito interessante isso. Estar solto não significa que você está livre, porque a liberdade exige um dever consciencial. Exige uma responsabilidade. O estar solto é aquele sujeito que se aliena de si mesmo. Exatamente. E apesar do lobo estar solto, ele tinha a responsabilidade da liberdade dele. Então, ele era livre realmente. Então, ele dá valor a essa característica dele. Exatamente. A outra fábula que fala do foi o que foi, é o que é, será o que será. É a fábula da gata metamorfoseada. E o Hamed diz: os espíritos sábios não ficam se lastimando quando as pessoas não são como eles gostariam que fosse.
simplesmente distinguem o que está fora de suas possibilidades, o que é acuidade, o que podem ou não podem mudar, e, quando preciso, declaram com firmeza: é assim, assim seja. Isso é tudo. Pronto. Então, aqui, né, nós, inclusive, ele fala sobre a oração, né, que a gente termina a oração sempre assim seja, né? Por quê? Porque a gente está ali declarando com firmeza: eu realmente estou aceitando as possibilidades que eu tenho, né? Mesmo estando pedindo a Deus, a Jesus, o Senhor lá que santo eu vou pedir, mas no final, assim seja, declara que eu estou ali sabendo as possibilidades que eu tenho para receber aquilo que eu estou pedindo. E aí o Foucault, ele fala que é mais fácil ser sensato com os outros do que ser consigo mesmo. Nesse caso, né, da gata, ela perdeu a essência dela, entre aspas, né? Ela perdeu a essência só na forma. Uhum. Mas a essência continua, porque a essência a gente não consegue mudar. A gente não consegue acabar com a essência. É assim, assim seja. Ponto. Não tem como. O gato é gato e pronto. Apareceu lá um rato, acabou. A gata foi embora atrás dos ratos, né? Decepcionando o marido dela. Uma mulher tão bonita se arrastando para pegar o rato, né? Então é assim, é o que é, será o que será. É isso que a gente às vezes precisa, Jorge, a gente precisa entender que nós somos seres essenciais divinos. E, no entanto, a gente tem comportamentos animalescos. Então, é interessante essa fábula também. Olha, mais uma vez aí ele seguindo uma linha de raciocínio que é a mesma do que ele estava comentando anteriormente. A gente, no alto da nossa autoridade, sobre as nossas verdades, sentado no trono da nossa verdade, né? Do que é e do que a gente acredita que seja como deva ser as coisas. Ele traz essa sutileza de mostrar para a gente uma coisa que a gente sabe que é trivial. Ninguém consegue mudar a essência dos outros. Ninguém consegue mudar a natureza dos outros. A gente, com muita dificuldade, consegue modificar alguns aspectos da nossa própria natureza. Com muito esforço, não é? Com muita resistência e com muita vontade, a gente consegue modificar alguma coisa em nós, mas nunca da essência dos outros, da natureza dos outros. Esse é o tema dessa leitura da gata metamorfoseada, que complementa justamente essa visão autoritária, né, de que a gente pode tudo. Exatamente. Egoística, de que nós somos a verdade. Uhum. Né? Nós não temos defeitos, é o outro que tem. Nossa, quanto mais a gente tenta modificar a essência dos outros, né, ou as verdades dos outros, né, e não trocar, não se permear com o outro, né, enfrentar, quanto mais a gente tenta enfrentar para modificar a essência dos outros, mais a gente se frustra. Então, é essa lógica interessante que La Fontaine traz e que é de uma sabedoria profunda. Exatamente. É a coisa de também tirar a liberdade de escolha do outro, né? Que tem a ver com a anterior do cachorro querer puxar o lobo para o habitat dele, né? Isso, é convidar. É interessante, porque você convidar o outro a participar do seu banquete, vamos colocar assim figurativamente, né? Você convidar o outro a participar do seu banquete é uma coisa. Você está convidando, ele vem, experimenta daquilo que você oferece para ele, tá certo? Vai
e leva consigo alguma coisa de você. Alguma coisa que você ofereceu para ele. Isso pode ajudar a que o outro se modifique, ao que o outro vá construindo e reconstruindo a sua essência progressivamente, que é o nosso passo a passo natural, não é isso? Mas quando a gente confronta, né, eu sou a verdade, você tem que entender que você está errado, que tem que ser do jeito que eu quero que seja, do jeito que eu acho que é certo, e vai por aí, é o caminho da frustração. É verdade. A próxima fábula vai falar da paixão. Quando a gente se envolve em paixão, é como o Hamed diz, a gente sai de nós mesmos. A gente perde a nossa morada. A gente passa a morar no coração do outro. E é assim que aconteceu com o leão. Então ele diz, ao abdicarmos do elemento mais vital do amor, que é a dignidade pessoal, perdemos o comando do próprio mundo afetuoso. Aliás, quando não somos fiéis a nós mesmos, o relacionamento afetivo, em vez de nos fortalecer, fragiliza. Ficam com a intimidade estilhaçada, não moram mais em si mesmos. Aqui fala mesmo da perda do fortalecimento, da fragilização de uma pessoa pelo elemento paixão, né? Quer dizer, a paixão realmente é uma coisa que derruba todo o conceito de lógica, todo o bom senso. E o Hamed... Só um parênteses, Regina, é essa paixão que vai derrubar como um castelo de cartas, né? Sim. Toda essa estrutura egóica de sujeito predominante, que eu tenho a verdade, o sujeito simplesmente se desmancha. Se desmancha. E se entrega. Exatamente. E daí tem o poder que tem sobre nós as pessoas que amamos, é quase sempre maior que o que temos sobre nós mesmos. Isso aí. Foi fisgado. Porque aí a gente acaba por perder o nosso auto-amor. Né? O nosso auto-amor é aquilo que dá para a gente a qualidade da dignidade. E mais uma vez, né? Do respeito do outro para com a minha essência. Exatamente. Então, mais uma vez, está falando do processo de autoaceitação, do processo que a gente falou ainda agora sobre o autorrespeito à sua essência, né? Porque eu deixo de admirar o outro pelo que ele tem de valor e passo a me negar, a me alienar diante das ordens, da vontade alheia. Exatamente. É terrível, né? Esse leão apaixonado vai privar da autovalorização, ele vai se privar dessa dignidade e vai realmente cair vai se estilhaçar, como ele falou ali. Na submissão. Cadê a identidade? Perdeu, o leão virou um gatinho. Um leão virou um gatinho, é isso aí. E ele não se percebeu disso. Ele estava tão envolvido com a paixão que ele não se percebeu que ele estava perdendo a força, o domínio dele mesmo. É isso que a gente faz. É por isso que quando, no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala que para você realmente seguir na sua evolução, tem que dominar as paixões. Ele fala que a paixão é como se fosse um cavalo acirrado que passa na tua frente. E se você não tiver a noção de direção de onde você quer ir, você pega o cavalo e deixa ele levar você. E aí? Ele pode levar você para uma esparrela. Imagina se o lobo não tivesse conversando com o cachorro e tivesse ido lá, né, ele estava sendo conduzido pelo cachorro com a lábia.
E aí ele ficou deslumbrado com aquilo tudo que o cachorro estava falando. Se ele não tivesse falado da coleira, o lobo ia cair na história. Porque era promessa de vantagens, né? Exatamente. Casa, então a gente não só fica deslumbrado. A gente não fica só apaixonado pelo afeto, a gente fica apaixonado também pelo sucesso. A gente fica apaixonado pela vaidade, a gente fica apaixonado pelos aplausos, a gente fica apaixonado por muita coisa. E, fica cego. Tem todo um contexto, né? Tem todo um contexto aí de vantagens e desvantagens. E tem uma economia que é dinâmica nisso. É isso aí. Né? Exatamente. E aí, no caso do leão, ele vai se deixar ficar vulnerável, né, diante daqueles que antes o respeitavam. Né? Agora, sem as garras e sem os dentes, ele fica vulnerável, ninguém nem respeita mais ele. Nem respeita. Isso aí. Você perde o respeito. Isso, fica na submissão. E é isso que o lobo não quer perder. Ele não quer perder a dignidade dele, ele não quer perder o respeito diante dos outros animais. Isso aí. E mais, né? Não quer se aprisionar numa areia movediça que vai levar a gente para a infelicidade, né? Exatamente. Na verdade, é o caminho da frustração, da infelicidade, sei lá o quê. É esse caminho aí. Das privações. Seguindo, né, nós vimos aqui um processo de tentativa de imitar o outro, né? Eu tenho um ídolo e aí eu vou me vestir igualzinho àquele ídolo. E aí eu saio empoada, né, da característica do outro, que é o meu ídolo. Foi assim que aconteceu com o Gaio, né? Há quem se reveste da personalidade de outrem, ou a assume para se ocultar, dissimular, ou encobrir sua própria identidade. Mascara-se ou se maquia para alterar algo ou manter em segredo uma realidade que quer resguardar. O que Foucault complementa. Tão acostumados estamos a nos disfarçar para os outros que acabamos nos disfarçando para nós mesmos. Então, isso aqui é justamente a fraqueza do homem em relação à própria paixão, que tem a ver também com a paixão. Eu sou apaixonado por um ídolo, eu sou apaixonado por aquela pessoa, então eu vou me vestir igual, eu vou me arrumar igual, eu vou botar o mesmo cabelo. Por quê? É a paixão que está movendo e eu estou perdendo a minha identidade. Eu estou encobrindo a minha identidade. Então, isso mostra a não autoaceitação, a falta de autorrespeito, a falta de autorvalorização. E como é que eu quero alcançar a libertação assim? Me excluindo de tudo. Fingindo que eu não sou eu. Ignorando a minha essência. É terrível, né, Jorge? Quando a pessoa começa a querer ser sempre o outro, com as roupas iguais. Tem que copiar o penteado do fulano, tem que copiar a fala do ciclano, né? Sim. Quanta gente durante determinadas novelas vive repetindo bordões de artistas, né? Que ficam famosos, né? Então, só isso. Mas isso é um processo inconsciente, né? Sim. Aonde a gente, você falou bem aí, né? De não aceitação pessoal. Na verdade, Regina, eu acho que fica muita questão de conceitual da essência que foi colocado lá na frente no outro texto, né? No texto da gata lá. Essa questão da essência fica claro nesse contexto do plágio. Por quê? Porque quem copia elementos alheios, né? Sejam forma de se vestir, seja de forma de agir, seja a forma que for,
né? É a forma, que copia a forma do outro, ou a fórmula do outro, para se tornar aceito, acreditando que daquela maneira ele vai adquirir um patamar, um sucesso, um reconhecimento ou o respeito das pessoas, né? O que falta a nível conceitual para esse indivíduo? Falta o esclarecimento de que a essência transcende a existência. Sim. Né? Então, por quê? Na medida em que eu me alieno das minhas características, deixo de ser quem eu sou, para parecer ser aquilo que eu não estou em momento nenhum elaborando ou me construindo, me ressignificando, me reconstruindo diante da vida. Eu não estou. Eu estou querendo experimentar o que o outro experimentou. Isso nunca vai acontecer, porque as sensações, as emoções, as experiências são individuais. Né? Então, é aí que está a chave do entendimento desse texto do La Fontaine. Sim. O autorreconhecimento passa pela conscientização de que a minha essência transcende a existência. Então, se eu vou permanecer, né, eu vou permanecer como eu estou. Eu não vou conseguir dar um passo adiante, eu não vou conseguir evoluir, né, como é o que deve ser. Eu não vou conseguir, porque eu estou sempre copiando. É verdade. E aí, quando eu consigo ser visto com o olhar do outro, que eu acho que é para mim, eu me encho de vaidade. Então, se o Gaio tivesse conseguido que todo mundo olhasse para ele com as plumas de pavão, ele estava realizado. Mas muita gente não estava olhando pelo Gaio, estava olhando pela pluma do pavão. É. E aí a gente vê a seguinte fábula, que é Sem Asas para Voar, que é do burro que levava a relíquia. Ele estava ali voando, né? Ele estava ali, né, querendo conquistar alguma coisa que não era dele. Então, Hamed diz, todos aqueles que não conquistaram valor próprio ficam sem asas para voar. Os homens modestos legitimam suas habilidades e competências e sabem usá-las com farta generosidade, porque possuem autoconsciência das suas virtudes inatas. Já o vaidoso é inconsciente do seu potencial e busca conquistá-lo exteriormente, em vez de desenvolvê-lo na própria intimidade. Ele está sempre buscando o potencial fora. Quem tá me olhando? Olha só, fulano está me olhando, ciclano está me olhando, fulano está me olhando, então eu estou conquistando alguém, mas eu não estou sabendo para que eles estão olhando, por que eles estão me olhando. Né? De repente, eu estou achando que ele está olhando para alguma coisa e depois ele não está olhando para lugar nenhum do que eu queria. Aí foi quando o Okafor falou que o orgulho é igual a todos. Em todo mundo, o orgulho é igual, só difere os meios e maneira de se mostrar. Então, se você é orgulhoso, você vai mostrar esse orgulho de alguma maneira. Ou pelo simbolismo, pela fantasia, colocando uma fantasia de existir, colocando uma ilusão na sua vida, né? Ou se escondendo de alguma coisa, para você poder continuar com o orgulho. Eu não vou me mostrar, eu vou querer que todo mundo olhe a minha fachada, como ali o plágio. Eu quero botar uma fachada nova para todo mundo me olhar. Aqui o burrinho não sabia para quem que todo mundo estava olhando para ele, mas como ele queria que olhassem para ele não era nada modesto, né? Achava que era o potencial dele que estavam olhando, né? Olha eu, tô aqui, né? Chegava quase a andar em pé o burro, né? De tão vaidoso. Né? Então, a gente realmente vê pessoas muito
eu acho que isso é até inocente, né? Eu sou muito inocente de achar que todo mundo que está olhando para ela é porque é para valorizar, né? É por valorizar. Mas às vezes está olhando, ai meu Deus, mas olha só, o seu colar é lindo. Olha, teve um caso de uma pessoa que estava fazendo uma live, né? Várias pessoas ali, e ela falando. E ela estava falando, mostrando as mãos, e tinha umas unhas lindas. Aí a moça ficou olhando assim para ela, e ela achou esquisito aquela pessoa que ficava assim, encarando, né? Aí ela, você quer perguntar alguma coisa? Aí a moça olhou e falou assim, eu estou deslumbrada com as suas unhas. Quer dizer, o que ela estava falando, ó, não estava interessando a outra. Ela estava olhando as unhas. Pode um negócio desse? Pois é, né, Regina? Mais uma vez o La Fontaine aí trazendo para a gente essa questão confrontando para a gente a questão da transcendência e da existência, né? Porque Exatamente. ele fala aí da falsa modéstia, né? E das vaidades, né? As vaidades humanas, elas estão diretamente atreladas aos valores existenciais. Sim, Né? claro. Quem é você? Ah, eu sou doutor, eu sou PhD, ou eu sou rico, ou eu sou o coronel, ou eu sou o famoso, né? Enquanto que desperdiça tempo aí, porque não tem esse know-how de perceber que a vaidade é uma fraqueza da personalidade. Sim. A vaidade, ela deixa, você vaidoso, deixa de perceber os seus potenciais internos, quer dizer, você luta, estuda para ser doutor, né? Mas acabou? Você recebeu um título de doutor e acabou? Você já é doutor, você é tudo? Para o vaidoso, aquele papel que rotula é o máximo. Suficiente, Não preciso de mais nada. Eu posso Sabe com quem está falando? Lembra dessa frase? Isso aí, essa frase é da época dos verdinhos, né? Sabe com quem está falando? Aí dá uma carteirada assim, né? Dá aquela carteirada, então. Esses valores existenciais, né, que norteiam essa fragilidade da personalidade humana, que é a vaidade. Exatamente. Né? E aí o La Fontaine vem trazer mais uma vez, né, repetindo o que eu já falei, mais uma vez, esse confronto entre a questão da existência, né, da valorização da existência, e a consciência de que a nossa essência é transcendente, é transcendental. A nossa essência permanece. Tudo mais a gente deixa para trás. Isso aí. Mais uma fábula que traz a ideia do novo. A fábula dos coelhos. E aí, dentro desta fábula, Hamed fala que, segundo a lógica dos seres humanos de vida trivial, quanto menos inovação, melhor. Porque Foucault confirma isso, dizendo que os espíritos miseráveis comumente condenam o que está além do seu alcance. Então, você não vê um palmo diante do nariz. Você quer ver apenas aquilo que está na sua frente. Ponto. Você não amplia a sua visão de mundo, sua visão de vida. Aconteceu alguma coisa, você se assusta no primeiro momento. Depois, aquilo vai acalmando, você até esquece que aquilo era novo. Aí você integra aquilo ali no seu dia a dia e parece que não aconteceu nada. Nada. Aí os coelhinhos voltaram lá a frequentar a floresta como eles sempre frequentaram e não buscaram nem o que tinha acontecido de novo. E nem se resguardaram, porque a gente faz isso. É igual o que está acontecendo com a pandemia hoje. A gente esqueceu que todo mundo teve que ir para casa para se proteger. Aí um bando de gente morreu, que já tem não sei quantas mil mortes, e a gente achar que está tudo calmo agora. Então volta todo mundo para a rua, como se nada tivesse acontecido.
Aí a gente está mostrando o quê? Que somos esses seres sem lógica. Que somos esses seres que vivemos essa vida trivial. O que eu quero é para o meu barzinho. Eu quero continuar nas minhas festas, o happy hour. E aí? Então, é isso que, que condena a que a gente amplie a visão. É que a gente veja além do que está aqui na minha frente. Por trás, o vírus está aí, ele é oculto, ele não é visto, mas ele está existindo. E toda vez que vem gente para a rua, ele carrega um monte de gente, e a pessoa não está observando. Então, esse medo do novo é só o momento. Aí todo mundo correu para casa, aquele momento. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí depois vai acalmando, acalmando. Você não decidiu mudar nada, você continua com a sua cabecinha da mesma forma que começou lá no início da pandemia. A sua busca é continuar a sair para o trabalho e voltar para casa no final do dia. Sair para o trabalho e voltar para casa no final do dia. Que era a minha história de vida. Coisa chata ter que ficar com as crianças em casa, apertados ali, sem fazer, né? Tendo que ficar só no computador. Aí a gente... Eu vejo, Regina, que La Fontaine continua seguindo a mesma linha de raciocínio quando ele diz aí essa relação do medo do novo, nada mais é a nossa resistência de aceitar as mudanças. E aí, seguindo toda essa linha de raciocínio que ele coloca, é exatamente isso. A mudança maior é a gente perceber os valores da existência e os valores da transcendência. Né? Muito bem, caiu perfeitamente bem o texto de hoje. Sim. Tudo que está em nós é de Deus, nós somos luz, eu me amo. Mas eu me amo, de que maneira que eu me amo? Não de uma maneira vaidosa. Não de uma maneira vaidosa e superficial, mas eu me amo... Não de uma maneira apaixonada. Mas porque eu consigo perceber as minhas limitações. Exatamente. Eu consigo perceber onde eu preciso melhorar. Eu consigo perceber que as mudanças podem ser bem-vindas, o novo pode ser bem-vindo, ele não precisa ser substituidor do que eu tenho. Eu não preciso me alienar em função do que está aparecendo na realidade externa. Eu posso aproveitar essa realidade externa, eu posso aproveitar esse novo e transformar em mim o que eu tenho para me adaptar. É o que se espera, é que a gente esteja se adaptando o tempo todo, que a gente esteja sempre agregando valores, nunca substituindo, mas agregando valores. Então, é nesse aspecto que eu vejo La Fontaine falando, né, das nossas resistências em aceitar as mudanças, na medida em que eu me privo da consciência de que a minha essência é eterna, né? É transcendente, e que eu estou vivendo uma realidade existencial limitada, ao mesmo tempo limitante. Né? Aí sim, com essas ferramentas, eu consigo alavancar a minha individualidade, o meu auto-amor, né? Os meus valores, os respeito que eu quero, que eu exijo ter e que eu tenho para com os outros. Então, tudo é um processo de mão dupla, de vai e vem. A vida trata a gente do jeito que a gente trata a vida, né? Exatamente. E aí a gente vê também, não é nem do jeito que a gente trata a vida só, é do jeito que a gente se trata na vida. Muito bem colocado. Né? A gente se trata na vida. Como é que você está se tratando na vida? Como um polichinelo? Está se tratando como um João Ninguém? Está se tratando como
um animal, então a vida vai fazer com que os instrumentos que tenham à volta da gente sejam para o animal, sejam para aquela pessoa que é delinquente, seja para aquela pessoa que é negligente. Como é que eu quero atrair para a minha vida coisas que vão me melhorar, se eu não acho que tenho capacidade de melhorar? Eu não faço essa sintonia, então eu não atraio essa sintonia. Eu não vou atrair uma coisa que eu não tenho dentro de mim a consciência. Como é que eu quero atrair luz se eu não tenho a essência, a consciência de que eu sou luz? Eu tenho que dizer, como lá no livro, eu te amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. 30 vezes em cada segundo. Para poder acreditar, né? Tem que condicionar, né, Regina? É condicionar. Já que tá difícil, né? Tem que condicionar. Pois é. Enquanto eu não me amar, eu vou me jogar na teia dos vírus, eu vou me jogar na teia das cobras, eu vou me jogar na teia dos lobos, eu vou me jogar na teia de tudo. Mas olha, isso pode parecer piegas, né? Essa coisa de falar, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Pode parecer piegas, mas faz esse exercício. Faz esse exercício todo dia de manhã. Fala para você mesmo durante 30 segundos. Marca no relógio. 30 segundos diante do espelho. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Faz esse exercício. Você vai ver o que vai acontecer. Olha, você traz um fortalecimento para o dia maravilhoso. Com certeza. Você vai ter um dia deslumbrante. Agora, como a gente não faz isso, o que a gente faz? A gente fica ouvindo as adulações do outro. Ah, isso aí. São os afagos do ego. Aí, Hamed diz que os indivíduos imaturos gostam das pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas os fazem sentir. A adulação é uma porta escancarada para o favoritismo, mas muito estreita para aqueles dotados de autoconfiança. A vaidade é a ostentação dos que procuram lisonjas, ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo, e não dentro de si mesmos. Porque Foucault complementa dizendo que a lisonja é a moeda falsa que embolsamos por vaidade. A vaidade aí de novo. Não é? A gente fica com o bolso cheio, né? A lisonja, a gente vai catando as lisonjas, né? E aí nosso bolso fica cheio. Olha, essa coisa da adulação, né, é como se você recebesse uma moeda de um lado e desse o braço para que fosse retirado o seu sangue do outro. Então, a cada moeda você está sendo sugado na sua essência vital. Exatamente. Né? E enquanto você não se frustra, não reconhece a frustração da falsidade, do ciclo falso, né, que se estabelece, sim, você vai enfraquecendo. Tem que despertar. Exatamente. Então, fazendo a junção de tudo isso, o que nós estamos falando? Nós estamos falando para que as pessoas possam, vamos tomar de novo a leiturinha. Olha, né? Ela aí. Nós vamos fechar tudo isso dizendo exatamente isso. Deixem de ser intolerante consigo mesmo para ser tolerante com o outro. A gente é intolerante conosco, mas com os outros a gente tolera tudo. Ou por paixão, ou por orgulho, ou por vaidade, ou por imaturidade, né? Porque não quer se movimentar, tá tudo bom aqui, estamos na zona de conforto, e eu não quero nada novo rondando a minha praia.
Eu não quero sair daqui, mesmo tendo uma coleira no pescoço. Por quê? Porque eu não sei o que é que tem depois daquela porta, então é melhor eu ficar aqui onde eu conheço, né? E aí é por isso que o nosso texto diz: sinta em si mesmo o halo luminoso da compaixão de Deus que te apoia e incentiva para sempre. Essa é a maior referência. Nós estamos ligados a esse universo através desse elo divino. E esse elo divino se transforma num halo luminoso em volta de nós e dentro de nós. E nós não aceitamos que isso exista. Como nós não temos olhos para ver ainda, a gente acha que não existe. Né? A gente ainda não tem nem ouvidos para ouvir. Pois é. Mais uma vez. Aí ele diz aqui: olhe para as suas sombras, aquelas sombras secretas, como uma promissora gleba de amor, da qual plantará as sementes viçosas na colheita de frutos do bem. Quer dizer, ele está confirmando que dentro de nós temos potenciais, temos sementes para ir transformando o nosso caminho num caminho florido, num caminho de sucesso, num caminho de bem-estar, num caminho de felicidade. A gente quer sucesso para estar lá no topo da montanha, cheio de dinheiro, com aquela flâmula rodopiando, mas olha para baixo, não tem um amigo dando aplauso para a gente. A gente está sozinho lá em cima. Ninguém seguiu a gente. Porque a gente foi de cabeça erguida, igual o cavalinho lá, que estava achando que todo mundo estava cumprimentando ele. E a gente foi lá para cima, sim, foi. E daí? O que você deixou de legado? Você só tem o que você está levando, aquele dinheirão, aquele sucesso, aquele nome, né? Agora, aquele que foi em silêncio, aquele que realmente firmou os pés no chão, que cuidou da sua semeadura, ele não subiu montanha, ele subiu em espírito e não em matéria. E esse espírito não cai mais. Ele não precisa de aplauso. Ele não precisa de nomes, de títulos. Ele é, e ponto. Assim seja, e ponto. Né? É o crescimento da essência, é o que se ganha e não se perde. Exatamente. Então, vamos ver o que realmente nós estamos semeando. Se nós estamos semeando vaidade, se nós estamos semeando adulação para poder conquistar um espaço no sol, né? Porque o sol é nosso, a gente não precisa adular ninguém para conquistar, e dá para todos. O sol, ele atinge a todos, ele consegue, inclusive, iluminar lá o buraco lá do abismo. O seu sol, ele faz parte do sol do universo. Então, a gente não precisa ficar regateando, né, para conseguir um espaço no sol, né? Para conseguir um espaço no céu, para conseguir um espaço no espírito. Não. Nós somos o espírito, nós temos esse espaço garantido. Basta que a gente saiba aonde está pisando. Ilumine e aqueça o seu jardim secreto. Exatamente. Exatamente. Aí, lembrando da história do jardim secreto, que a moça, né, foi juntando tudo no coração, com o envelopinho. Quando chegou o carteiro, ela entregou aquele envelope. Quando ela entregou o envelope de todas as mazelas dela, o coração dela se desdobrou. Porque a gente fica guardando essas mazelas, essas mágoas, esses rancores. Entrega a Deus e segue em frente.
É isso aí. Então, vamos parar de reunir, de embolsar moedas falsas. Vamos realmente conquistar os valores reais, os valores do bem. Essa é a nossa missão. É a nossa missão. A nossa missão para conosco. Exatamente. Não é para com mais ninguém. E é a nossa responsabilidade. Né? E era isso que nós queríamos levar para todos como reflexão, para ver se conseguem, né, olhar para si próprio sem adulação, olhar para si próprio sem lisonjas, olhar para si próprio sem perder dignidade, sem buscar o caminho da paixão. É importante que a gente se olhe mesmo, que a gente veja o que tem dentro de nós, e nós vamos nos surpreender de tanta coisa boa que a gente está trazendo, de tantas vidas que a gente já viveu, de tantos conhecimentos que eu já obtive. A nossa enciclopédia interna, a nossa fonte de saber, que é a nossa própria consciência, ela está lotada de instrumentos de conhecimento. Nós não somos uma tábula rasa, nós temos uma enciclopédia dentro de nós. E não valorizamos isso. Valorizamos o que o outro sabe, o que o outro está vestindo, o que o outro está usando. Nem o que o outro está falando, ligo para mim. Eu vou ver a unha do cara lá. O cabelo, a bijuteria que está usando. Vamos ler mais as fábulas de La Fontaine. Exatamente. E aí a gente convida, né, realmente a todos que renovem seus caminhos. Renovem para que a gente possa ter um 2021 realmente mais harmônico, mais rico, mais leve. A pandemia vai continuar? Vai, mas a leveza está no nosso interior, não está do lado de fora. É isso que eu, pelo menos, tenho a dizer. Jorge, quer falar mais alguma coisa? Isso aí, tenho dito. Tenho dito? Mas, isso aí, o nosso trabalho é esse, né, Regina? É buscar harmonização entre sentimentos, pensamentos, palavras, atitudes, toda essa coerência que a gente está sempre levando em discursos, em textos, em vídeos, às vezes, né? Para cada um que assiste a gente, para cada um que conhece o nosso trabalho, ele sabe que o nosso trabalho é esse, de autoconhecimento, de percepção de si mesmo diante do mundo, né? E clareza dos propósitos de vida de cada um. Cada um de nós tem que traçar os seus propósitos de vida, né? Aonde quer chegar. E é importante a gente conhecer qual é o sentido da nossa vida. Então, isso. Tá? Esse é o nosso trabalho e é o que a gente espera que as pessoas, pelo menos, né, façam uma reflexão. Exatamente. Sobre isso. E aí, como hoje nós estamos no último dia antes do nosso recesso, nós não teremos mais os encontros de harmonização até o próximo ano, nós temos aqui uma dedicação para vocês em relação a esse final de ano. Nós queremos desejar a vocês um Feliz Natal, um Ano Novo muito feliz, e é com gratidão que realmente nós desejamos essas datas festivas e que 2021 seja um ano de paz, de saúde, de esperança, de determinação. Para a gente continuar junto, para a gente continuar desafiando, né, o universo. A gente está desafiando o universo com o nosso universo divino. Não esqueçam de utilizar o universo que tem dentro de vocês, para que vocês possam vencer todos os obstáculos. Esses são os votos da diretoria da FEAP
e da equipe de harmonização da FEA. É o que eu desejo para todos e deixo agora, finalmente, com o Jorge. Quer falar mais alguma coisa? Isso aí, que Papai Noel traga para cada um uma sacolinha bem recheada, né? De perseverança, resiliência, tolerância, né? Muito amor, muita paciência, né? E coragem para seguir em frente. É isso e que no ano que vem a gente possa se encontrar novamente. Se Deus quiser. No mesmo bate-canal, se possível, presencialmente, né? Isso. Ou, quando possível, presencialmente. Então, vamos, diante dessa homenagem do nosso mestre, que vai fazer aniversário de nascimento, nós queremos agradecer a todos os guias espirituais do FEAP, ao nosso Mestre Jesus, que nos acompanha sempre nesse caminho de busca da verdade, porque assim nós realmente vamos alcançar a libertação espiritual e que possamos ter essa enxurrada de luz na vida para que a gente possa iluminar o caminho daqueles que não têm ainda ouvido para ouvir, nem olhos para ver. Graças a Deus.